Deve ser óbvio para a maioria de vocês que acompanham o canal que Mesopotâmia não se refere a uma unidade política específica, ou seja, não se trata de uma cidade ou estado, ou mesmo uma cidade-estado, mas sim de uma região, mais especificamente a região sul da bacia dos rios Tigre e Eufrates, e por isso o nome Mesopotâmia, que significa entre rios. Assim, quando falamos dessa região, nos referimos a uma série de povos e impérios que surgiram e desapareceram ao longo de milênios, mas que deixaram suas marcas, principalmente no que se refere à cultura. Mesmo do ponto de vista geográfico, não se pode falar em unidade. A região apresenta duas áreas bem distintas. Ao norte, temos uma porção fria e elevada, ocupada por assírios e acádios. E ao sul, temos uma área de planícies férteis e clima quente, habitada por sumérios e babilônios. Com o tempo, a concentração e o crescimento das várias aldeias deram origem a cidades-estado. Por ser uma região altamente produtiva, ela atraiu diversos povos ao longo dos milênios, resultando em uma sucessão de conquistas e uma constante instabilidade política. No entanto, à medida que essas ocupações se sucediam, consolidava-se também uma impressionante riqueza cultural, constantemente renovada e acolhida pelas novas gerações de habitantes. O que pode explicar esse fenômeno é o fato de que, apesar dos diferentes dialetos falados pelos diversos povos, os mesopotâmicos utilizavam uma escrita comum, a cuneiforme, composta por sinais gráficos feitos com estiletes em forma de cunha. Esse sistema de escrita se destaca como um dos mais antigos conhecidos. The writing system which Cyrus's officials used was the traditional cuneiform script, which had been invented in ancient Iraq well before 3000 BC. It is written by pressing a stylus, something a bit like a chopstick, into the surface of the clay which is nearly dry, and the signs which convey the sound of the language consist of different arrangements of these strokes. They're written one by one, and the reader has to join them up, and the sound emerges from the clay. So we're going to write Kurash. So the first sign Ku has a big vertical, two small horizontals, one bigger horizontal, a little vertical, and another horizontal like a box. This is Ku. Then Ra, we have three strong horizontals to begin, one big one next to it, and then one little vertical wedge and one bigger vertical wedge. Ku, Ra. Now we do Ash, which is three long horizontals Komsa, and then a vertical in the middle. So we can read this, Ku, Ra, Ash, the name of Cyrus. É graças a essa unidade cultural que, portanto, podemos falar em uma civilização mesopotâmica, que, na verdade, como já foi dito, resultou do encontro e da mistura de várias culturas ao longo de milênios. A tradição historiográfica ocidental costuma situar o início da civilização mesopotâmica por volta de 4000 a.C., com a chegada dos sumérios, cuja hegemonia, como vimos, não foi única nem duradoura. Assim como os sumérios, os acádios, a partir de 2400 a.C., e posteriormente os assírios e babilônios, adotaram e incorporaram elementos da cultura de seus predecessores. Em 539 a.C., a região foi conquistada por Dário I, rei da Pérsia, marcando o início de um longo e tumultuado império que durou até 330 a.C. Nesse ano, Alexandre Magno, rei da Macedônia e o mais célebre conquistador da antiguidade, unificou todos os países vizinhos, criando um vasto império que passou a integrar o mundo helênico, período conhecido como helenismo, que abordaremos em outro vídeo.
da civilização mesopotâmica, surgiram importantes inovações, como a criação da moeda, da roda e do sistema aritmético sexagimal, utilizado tanto para contagem quanto para cálculos rudimentares em astronomia. Além disso, destacam-se o Código de Hammurabi, o desenvolvimento do correio, da irrigação artificial, do arado, dos arreios para animais e das técnicas de metalurgia do cobre e do bronze. Assim, a civilização da Mesopotâmia foi a primeira a criar coisas que hoje consideramos banais, incluindo o conceito de olho por olho, dente por dente. Tanto suas leis como sua escrita padronizada, que preservou as leis, surgiram de práticas comerciais, pois eles tinham que registrar seus acordos e tinham que fazer prevalecer tais acordos. Foram também os sumérios que desenvolveram pesos e medidas necessários ao comércio e extremamente úteis para a contabilidade de templos e obras públicas. Enquanto isso, a organização da população urbana exigia uma divisão mais precisa do tempo do que era comum numa simples aldeia. Por isso, os sumérios dividiram dia e noite em 12 horas cada, de onde vêm nossas 24 horas, e criaram instrumentos para medir esses intervalos. Na Suméria e Babilônia, o ano foi dividido em semanas de 7 dias, um conceito depois assumido pelos judeus que traria uma inovação, reservando um dia para repouso. E, finalmente, os sumérios e seus primos rio acima inventaram uma medida que chamamos de dinheiro. Nessa época, o intercâmbio de produtos e serviços tinha um papel realmente importante na nova economia, e um padrão comum era necessário para que diferentes tipos de mercadorias pudessem ser medidos em valores específicos, baseados nesse padrão comum, que é o dinheiro. A arte mesopotâmica, como muitas outras da época, tinha uma função predominantemente prática, voltada para objetivos específicos, e especialmente no serviço ao poder e à religião. Assim, eram os reis e sacerdotes que direcionavam a produção artística, utilizando-a para fortalecer sua autoridade e crenças religiosas. Na arquitetura da Mesopotâmia, vemos os primeiros sinais de monumentalidade, uma característica marcante da arte do Antigo Oriente. Essa grandiosidade se manifestava principalmente nos templos e palácios, que eram as construções mais importantes da região. Os sumérios, que eram excelentes construtores, estabeleceram as bases da arquitetura mesopotâmica. Devido à escassez de pedras na região e à abundância de argila, o tijolo tornou-se o principal material de construção. Esses tijolos eram dispostos de forma compacta, criando edifícios sólidos e maciços, geralmente sem janelas. A luz e o ar entravam por pátios internos e aberturas no teto. Durante o dia, as gigantescas portas e os relevos nos muros criavam um jogo impressionante de luz e sombra. Uma das construções mais icônicas da arquitetura mesopotâmica era o zigurate, uma espécie de torre-santuário feita de tijolos em forma piramidal. Diferente das pirâmides egípcias, que tinham lados inclinados contínuos, o zigurate era composto por vários terraços sobrepostos, formando grandes degraus. Cada andar tinha uma área menor que a base, e o formato podia ser retangular, oval ou quadrado. O famoso episódio bíblico da Torre de Babel, descrito no livro do Gênesis, refere-se à construção de um imenso zigurate, frequentemente ilustrado como uma gigantesca espiral. As formas retangulares e quadradas dos zigurates lembram as pirâmides egípcias, sugerindo possíveis conexões entre essas estruturas. No entanto, existiam e ainda existem construções piramidais escalonadas semelhantes em regiões distantes, como o Planalto Andino, a Meseta Mexicana e partes da Ásia, o que levanta muitas questões entre os estudiosos.
Fato é que essas estruturas, em suas diversas culturas, tinham funções claramente sagradas. Serviam como altares, tronos, observatórios astronômicos, oratórios e câmaras funerárias, facilitando a comunicação entre os homens e o divino. Dentro dessa rica tradição artística, os estilos dos diferentes povos que compunham a civilização mesopotâmica se manifestam de forma clara, desde os esquemáticos relevos sumérios, passando pelo naturalismo das placas semitas e acadianas, até os luxuosos relevos de tijolos vidrados e coloridos da Babilônia. No entanto, o maior destaque vai para os assírios, reconhecidos como mestres na arte da escultura. Eles adornavam as paredes de seus palácios com magníficos relevos que muitas vezes retratavam cenas de batalhas, caçadas e cerimônias, refletindo a força e o poder de sua civilização. Também merece destaque a arte escultórica do período assírio, especialmente os baixo-relevos híbridos que combinavam corpos de touros com cabeças de reis barbados, colocados nas entradas dos templos como guardiões simbólicos. O tijolo decorativo era amplamente utilizado nas entradas das cidades e nas salas dos palácios, e a escultura monumental, representando demônios, guardiões e figuras animais, era uma prática comum. Outra característica marcante da arte assíria era o uso de baixos relevos narrativos em grande escala que retratavam cenas épicas e eventos históricos. As figuras humanas na escultura assíria seguiam o princípio da lei da frontalidade, um estilo também encontrado em outras manifestações artísticas do Oriente Próximo Antigo, como vimos na arte egípcia. Esse é o princípio geral, que ele vai estar presente durante esse longo período em que os cânones foram respeitados, tal, é a representação de cada parte, ou de uma parte da paisagem, ou de um animal, a parte do corpo humano, a partir do seu ângulo de maior visibilidade. Tá legal? Então, é sempre a representação de uma parte do corpo a partir do seu ângulo de maior visibilidade. Qual é o ângulo de maior visibilidade do rosto? Por exemplo, um rosto. Qual é o ângulo de maior visibilidade do rosto? Seguramente não é de frente, hein? É porque de frente, a representação do rosto de frente, ele se perde numa série de detalhes, não é isso? O ângulo de maior visibilidade do rosto é o perfil. Então, por isso, a representação do rosto de perfil. Qual é o ângulo de maior visibilidade do olho? Tal. É de frente, não é isso? Então, os caras representavam um rosto de perfil com o olho de frente. Qual é o ângulo de maior visibilidade, por exemplo, do tronco, dessa parte aqui de frente do nosso corpo? Qual é o ângulo de maior visibilidade do tronco? Hein? É de frente, é a representação frontal do tronco. É de tal maneira que ele vai se dispor de uma maneira simétrica. Nós podemos quase traçar um eixo aqui, uma linha central, que divide nosso tronco em duas partes simétricas. O ângulo de maior visibilidade, por exemplo, das pernas, dos braços, das mãos, dos pés, o ângulo de maior visibilidade é do lado, tá certo? Então, muitas vezes, uma coisa curiosa, como havia preocupação com o ângulo de maior visibilidade, muitas vezes o corpo só tem braço direito, ou ele só tem perna esquerda, tá legal? É porque a preocupação é com a visibilidade, se ficar mais visível. Você representar um corpo só com o braço direito ou só com o braço esquerdo, eles faziam. Então, esse é um princípio. Qual é o ângulo de maior visibilidade, por exemplo, de um lago? O ângulo de maior visibilidade de uma árvore? O ângulo de maior visibilidade de uma mesa de oferendas? E qual é o ângulo de maior visibilidade de cada um daqueles objetos que estão sobre a mesa? O ângulo de maior visibilidade de uma mesa de oferendas é do alto, é por cima, mas as oferendas estão ali. Então eles vão desenhar e pintar cada uma daquelas oferendas a partir do seu ângulo de maior visibilidade, tá legal? De tal maneira que, uma vez definido o ângulo de maior visibilidade, eles reproduziam essas imagens em superfícies bidimensionais sem que essas partes, sem que se estabeleça, eu quero dizer, entre essas partes, não é alguma coerência ótica. Não há coerência ótica, por exemplo, de você representar o rosto de lado e o olho de frente. Do ponto de vista óptico, isso não é coerente. Tá legal? É isso. Tal. Não há coerência óptica entre as partes representadas.
o que significa, de outro lado, que o artista egípcio tem um nome para esse tipo de arte, chama-se arte do complemento. Sabe por que é arte do complemento? É porque ele pinta aquilo que ele sabe que existe e não aquilo que efetivamente ele está vendo. É importante notar que todas essas obras eram anônimas, sem autoria conhecida, o que reflete a natureza coletiva e funcional da produção artística na antiguidade oriental. A arte mesopotâmica, portanto, não apenas refletia as necessidades práticas e religiosas de seus povos, mas também servia como um testemunho duradouro da complexa e rica história cultural da região. Essa tradição artística e arquitetônica influenciou civilizações posteriores, deixando um legado que ecoa até os dias atuais. Através dos monumentos e artefatos que sobreviveram, podemos vislumbrar as crenças, valores e avanços tecnológicos que moldaram o cotidiano dos mesopotâmicos, oferecendo uma janela única para entender uma das primeiras grandes civilizações da história humana. É um legado que continua a inspirar e a fascinar estudiosos e entusiastas da história até hoje.